Fala aí, pessoal do canal Nota de 100. Se inscreva, deixe o seu like, ajude o canal. Então, agora eu vou desvendar, né, o bicho, o monstro que é para todos os técnicos que não tem esse conhecimento, esse alto-falante. Esse alto-falante é cara preta, é isso, mas é um monstro para certos técnicos por causa da configuração da bobina. Todos os técnicos que tá no YouTube que já fez esse alto-falante, se ele não mexeu na configuração, tirou o tampão e mexeu na configuração, vocês podem assistir o vídeo, vocês vão ver que eles erraram. Na hora do teste você percebe, porque eles vão colocar o fio na posição correta que não vai funcionar, porque a bobina tem uma configuração ao contrário, né? Vamos ver essa aí, vamos desvendar. E acabou-se o erro desse alto-falante, acabou o medo dele para os técnicos, né? Acabou o erro deles para os técnicos. Maioria pode assistir, pegou esse falante para fazer, ou troca a configuração aqui embaixo, ou errou. Errou, mas agora tá desvendado, né? Ó, aqui acontece o seguinte, ó, a configuração aqui, ó, né? Vermelho, né? Positivo, positivo e negativo, positivo e negativo. Aqui tá os dois juntinhos, beleza? Mas quando chega a configuração aqui, ó, da centragem, é o contrário. Quer ver? Vamos usar o bip, né? Vou colocar o positivo no primeiro borne, que é o borne positivo, né? O primeiro borne positivo ele já cai aqui, ó, beleza? Vou pular pro borne. Esse aqui no falante normal ele está na posição correta. Você centralizou a bobina assim, o positivo vai vir aqui já nele, acabou. Agora vamos pular pro negativo. Pulando, já fiz isso aqui, pulei pro negativo aqui, né? Pulei pro negativo. Ó, o negativo num alto-falante normal seria esse, né? Você centralizou a bobina assim, seria esse, ó. Não é. O negativo dessa bobina onde vai estar do outro lado, vai estar desse lado de cá, ó. Vai estar desse lado, ó. Tá vendo? Positivo desse lado e negativo desse. Olha a diferença. Aqui eu encontrei os dois lados da bobina, né? A diferença de um lado e do outro. Não é assim, ó. O terminal tá aqui, ó. Olha os bornes aqui. O positivo já dá aqui de cabeça, mas o negativo já dá desse lado. E a bobina, ela vem certa, né? A não ser que encontre, né, a Pioneer vende a bobina original. Muitos técnicos não sabem fazer essa configuração dessa bobina, entendeu? Não consegue. Ó, eu fiz as marcações aqui, ó. Quer ver, ó? Não sei se vai dar para ver. Se eu aproximar bem, ó. Ó, de um lado, né, tá menos de 1, né, da primeira bobina, e do outro lado, ó, o mais da segunda bobina. Do outro lado, ó, o mais da primeira bobina, e do outro lado, né, o mais da segunda bobina. Tá vendo? Não é assim. E são assim, de lado. Você seguiu o borne como todos os técnicos ensinam, tá certo? Para os alto-falantes normal, 99% dos alto-falantes é assim. Mas esse falante não. Esse falante é o contrário. Se você fazer a ligação assim, da bobina padrão, bobina dupla, mais e menos, e do outro lado do mesmo jeito, nos borne, quando você for ligar vai dar tudo invertido. E muitos erram isso porque não sabem. Aí chega lá dentro, tira o tampão e inverte a bobina. Aí não vale. Vamos procurar deixar o alto-falante o mais original possível, né? Então,
creio eu que muitos técnicos, para quem está começando agora a reformar, pode se perder nessas informações, entendeu? Mas vão assistindo o vídeo, vão assistindo, que vai, né, entender. Agora os técnicos já, né, habilitados na área, já vão ver que eles erraram e agora vão parar de errar, entendeu? A bobina tem uma configuração. Quando a gente vai centralizar ela, ela tem que ficar, ela não pode ficar na reta dos terminal, ela tem que ficar ao contrário. E depois fazer um cruzamento, né? Um cruzamento dos fios. O positivo vai para um lado e o negativo para o outro, né? Isso aí tem técnica. Aí o que eu costumo fazer é colocar um espaguetinho ou uma fita isolante, né? Para fazer isso aqui, ó, né? Ó, eu sei que o positivo tá desse lado. Positivo, o primeiro positivo é esse lado. Primeiro positivo. O segundo positivo, da mesma bobina, positivo de um lado da bobina é esse lado. E o positivo e o negativo da mesma bobina é desse lado. Então eu já centralizei ela assim, ao contrário, né? Ao contrário. Se eu sei que esse aqui é o positivo de um lado, eu vou colocar um espaguetinho aqui, né? Para que quando um passar em cima do outro, que não tem problema, a maioria das bobinas são envernizadas, né? Pode passar em cima do outro, fazer um cruzamento. Fazer esse cruzamento assim, ó, em cima do cone. Fazer um cruzamento da bobina desse lado. Lado positivo, lado negativo. Centraliza a bobina, né, ao contrário do borne. O borne, né, os terminal para solda tá aqui. Eu centralizo a bobina assim, né? Aí quando eu for soldar, eu faço isso. Cruzo ela assim, ó. Cruzo ela. Se não tiver invernizado aonde vão se relar, eu coloco um retratinho ali, né? Aí vai ficar beleza, assim. Porque é o contrário e isso enrosca. Isso enrosca. Infelizmente no YouTube, se assistir fazendo esse falante da Pioneer, todo pretão, assustador, assusta os técnicos que não percebeu ainda isso. Mas a partir de hoje tá revelado, né? É difícil encontrar essa bobina, né, que venha cruzado, né? Vem o mesmo lado assim, né? Aí muitos técnicos quando pega pela primeira vez, pau, faz assim, aí solda normal. Aí não dá certo. Um lado vai ficar de uma bobina, o outro lado da outra. E ferra. Aí fica estranho, né? Se é para fazer, vamos fazer o mais próximo possível, né, do original. Eu não sei. Que assim, ó. Desse mesmo lado é o positivo de um lado da bobina e o negativo do outro lado da bobina. O positivo de um lado fica aqui, ó, positivo de um lado da bobina, negativo do outro lado da bobina. Aí do outro lado se inverte também, negativo de um lado da bobina e positivo do lado da bobina. Mas quando vem todos para cá, né? Quando vem todos para cá, fica certinho. Positivo, negativo, positivo, negativo. A maioria que faz esse falante é o que acontece. O positivo vai ficar aqui, se não fizer esse cruzamento, ou se não trocar aqui dentro, né? O positivo vai ficar aqui, de uma bobina, e o negativo aqui, ó. Desse jeito, né? A maioria erra e faz isso. Vai funcionar, mas vai ficar estranho, né? Aqui e aqui. E no meio fica, né, a configuração do outro lado, né? Mas depois desse vídeo aqui, acabou esse erro, né? Acabou o erro e agora é só alegria, porque esse tipo de alto-falante é o terror dos técnicos.
que não ganhou ainda essa configuração dessa bobina ao contrário. Até hoje eu só peguei esse tipo de alto-falante da Pioneer com essa bobina cruzada, né? Cruzada, negativo de um lado, positivo do outro, assim, para ligar na cordoalha. Se fizer assim, aí a configuração ficou ao contrário nesse alto-falante. Então é isso aí, pessoal, vamos continuar a montar ele, né? Vamos fazer a araudite, vamos colocar ele no lugar. Então, pessoal, agora chegou a manobra da bobina, né? Espaguetinho, colocar só de um lado, que se o verniz não tiver alto o suficiente, né? Aí se fizer o cruzamento, pode fechar o curto, né? Aí coloca só de um lado, se for relar, não rela mais. Não precisa ser dos dois lados, né? Eu costumo colocar, quando não tem um espaguetinho, eu coloco um pedacinho de fita, né? Fita isolante. Olha aí como vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O espaguete tá aqui, ó. Tá de um lado. O espaguete tá de um lado, né? Aí eu vou fazer esse cruzamento aqui, ó. Esse cruzamento. Um vai soldar de um lado, o outro do outro, né? Quer ver? Vamos usar o bip de novo. O lado primeiro é esse. Não tem... Esse vai ser o positivo, né? Esse é o positivo. É o primeiro é o padrão. Ó. Então, eu sei que o lado positivo da bobina é esse lado. E esse lado aqui, ó, eu tô com negativo. Então, eu vou ter que cruzar eles aqui, ó. Ó. Cruzei eles. Beleza? Aí o que acontece? Vou colocar aqui no lado negativo do lado da mesma bobina. Que na realidade era para ser aqui. Num alto-falante normal. Mas esse não é normal. Esse é o terror de muitos técnicos. 80, 90% dos técnicos erram nessa configuração. Prefere trocar a configuração lá de baixo do que deixar o original, porque não consegue fazer essa manobra aqui, ó. Esse X na bobina. Porque, ó, entendeu? O positivo desse lado e o negativo desse lado. Ao contrário dos bornes, porque os bornes tá desse lado aqui, ó. Ó os bornes aqui. Ó como ela ficou desse lado, ao contrário. O positivo da bobina tá aqui, eu vou ter que jogar para esse lado. E o negativo, né, que tá aqui, que eu poderia ligar aqui, não posso, porque senão a configuração dos bornes aqui não fica original, né? Positivo, negativo. Beleza? Positivo, negativo. É X. Aí, ó. Fiz esse X aqui, ó. Vai dar corretamente o que eu preciso, né? Encosto lá, depois eu passo uma cola, né? A cola que tem que passar normalmente, né, nos falantes. E aí, ó, enrolou o suficiente aqui. Vamos pro outro lado, né? Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Enrola legal. Verificamos aqui, ó, que o isolamento tá bom. Não vai fechar curto por causa do espaguetinho que a gente passou, né? E a configuração desse alto-falante é essa. Se não fizer, inverte aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Positivo, negativo, positivo e negativo, né? Ah, positivo e negativo, beleza. Então, se eu montar do mesmo jeito que eu monto os alto-falantes normais, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Só se mexer na configuração de fábrica, aí vai dar certo. Mas se manter a configuração de fábrica, não dá certo, ó. Configuração de fábrica. Positivo. O primeiro positivo aqui, ó, né? Vai dar primeiro positivo aqui. O negativo dessa mesma bobina do outro lado
tá entendendo? Tem nada a ver, ó. Tem nada a ver. Por isso que é o terror de todos os técnicos. Eu percebo quando assisto os outros técnicos também, para aprender alguma coisa, né? Que quando eles pegam esses alto-falantes que vai fazer o teste, ele faz o teste e aí eles vão procurando embaixo. Assista e veja, eles procurando até ligar, aí ligou. Aí dá aquela olhadinha, pá. Aí pessoal, como ficou bom? Tá bom. Tá beleza, tá funcionando, tá perfeito. Só que a configuração, eles erraram. O alto-falante funciona com positivo de um lado e o negativo do outro lado, normal. Você achou ali, beleza, né? Mas não tá original. Não tá original. Mas agora, a partir desse vídeo, esse terror desse alto-falante acabou. O pessoal agora vai comprar as bobinas e vai fazer isso aqui sem mexer, tirar parafuso para trocar a configuração. Ah, mas eu preciso soldar a cor. Ah, mas então solda a cordoalha. Mantém o esquema do alto-falante. Aí o cara que instalou pega ele de volta, aí vai instalar do mesmo jeito, não consegue até achar a posição, né? Até achar a posição que o cara que reformou trocou, aí fica ruim. Agora se é o próprio cara que reformou o alto-falante vai colocar de volta na caixa, aí ele vai e coloca como tem que colocar. Então pessoal, já fiz a solda, né? Como eu mostrei, já passei cola, né? Passei uma vaselina na parte de borracha, pois que tá aqui assim brilhando, né? Levanta o brilho e fica aparecendo novo de novo, porque esse cone está sendo reaproveitado, né? Não tá quebrado, pode olhar ele de ponta a ponta, ó, tá inteirão. Se tivesse umas dobras no meio dele, aí já era, aí acabou o cone, né? E aí, ó, fica aí pretão, novão. Depois que tiver tudo seco, tirar o centralizador, ó, colou, já era, né? Já era. É isso aí, pessoal. Então, o próximo vídeo vai ser um vídeo rapidinho, só fazendo o teste com ele, né? Só fazendo o teste e, né, desvendando o segredo dele, que agora não tem mais segredo para ninguém, né? Cruzou, a bobina cruzou, né? Primeiro bipa, né? Os terminal bipa ele para saber onde tá, né? Onde tá, e fica de lado, sim, de lado, né? Não é assim esse falante, você tem que centralizar a bobina ao contrário, né? De assim, né? Os fiozinhos da bobina, né? Ao contrário dos terminal, porque aí depois você cruza e bate certinho. Esse tipo de alto-falante que é o terror dos técnicos, né? Mas agora acabou, pode assistir aí o vídeo aí e aprendeu. Agora não tem mais erro, né? E aí o que fizeram errado, né? Traz de volta, né? Tira o tampão e muda a configuração. Fazer o que? Não conseguiu fazer direito, né? Fazer o que? Ou quando pegar um outro, conserta. Não mexe na configuração de baixo, né? Faz assim na centragem, na bobina, coloca um espaguetinho ou uma fita, né, para isolar, porque uma vai passar em cima da outra. Se tiver o verniz, não precisa passar nada, né? Porque do mesmo jeito que enrola ela, o mesmo verniz, ela não vai conduzir nada, não vai fechar curto. Agora, caso ao contrário, passa um espaguetinho, acabou. O falante fica zerado, fica como veio de fábrica. Beleza? Ficou fácil agora, né? Ficou fácil. Então agora, pessoal, segue o vídeo, né? Se inscreva no meu canal, mesmo sendo técnico, aprenda um pouco a mais, do mesmo jeito que eu faço com os outros, né? A gente pesquisa um pouquinho também, até mesmo para ver os erros, né? Para ver onde vacila, né? Não fazer vídeo postando ninguém, não. Errar esse... Não, a gente comenta, né? Quem quiser saber, assista, vai lá atrás que vê, né? Esse falante já está quase pronto,
esperar secar direitinho para depois fazer o último teste dele e já era. Agora eu vou ter uma caixa, né? Tem uma caixa ali que caiu, estourou o módulo. Eu vou abrir ela para ver o que tem dentro, né? Vai ter um negócio solto dentro. Eu vou ver o que é, né? E consertar de novo. Talvez fazer uma outra ligação, puxar outra fiação, mas o módulo tem que ser trocado. Agora o módulo saiu de dentro da caixa para fora, já não é comigo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, né? Curta o vídeo, se inscreva, entendeu? Assista, curta, se inscreva. Mano, ajuda o canal lá, pelo menos chegar a 1000 inscritos, né? A 1000 tá difícil, mas quando o conteúdo é real, é verdadeiro, é assim mesmo. Tudo é mais difícil. Falou, gente.